Na comuna de San Antônio, no Chile, um fenômeno natural impressionou os moradores da região e viralizou no Twitter. O céu foi coberto pelo que aparentava ser uma onda gigantesca que saía do mar e alcançava as nuvens. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira. Algo inexplicável está acontecendo no oceano agora. Stonehenge, no Lago Michigan, nos Estados Unidos. Um dos grandes dilemas da arquitetura britânica é decifrar os significados do Stonehenge, um dos mais famosos e intrigantes monumentos do velho continente. Só que apesar de ser um dos mais conhecidos, ele não é o único arranjo de pedras do planeta. Um exemplo é esta série de rochas alinhadas em círculo, situada a 12 metros abaixo da superfície do Lago Michigan, nos Estados Unidos. Um detalhe curioso sobre o achado é que a estrutura tinha o formato de um mastodonte, criatura que se assemelha ao elefante que se tornou extinto há mais de 10 mil anos. Algumas pessoas acreditam que o antigo arranjo de pedra poderia ser uma porta de estrela ou um portal, pois a área também é conhecida pelos misteriosos desaparecimentos de barcos e navios que navegaram no lago. O mistério da Ilha Bermeja. Há casos de ilhas cujo mistério se vem sendo monitorado recentemente. O caso da Ilha Bermeja, supostamente situada no Golfo do México, a mais de 100 quilômetros do noroeste da Península de Yucatán. Desde a chegada dos primeiros europeus às águas da Península de Yucatán, no Golfo do México, a presença de ilhas, recifes e baixas costas representam uma ameaça para a navegação. Entre as ilhas que foram gravadas, logo eles incluíram o Bermeja. Dos textos e cartas de padrão real, logo passaram a cartografia europeia e durante séculos, sua presença se repetiu à primeira expedição para comprovar sua existência. O resultado foi negativo, como seriam todas as pesquisas que seguiram esse caminho. Investigações recentes encerradas em 2009 e as oficializadas pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia, o INEGI, do México, demonstram que a ilha em questão nunca existiu. E se tratando de um erro cartográfico que durou durante séculos e de que, por sua posição geoestratégia, é possível que tenha havido mais interesses. O misterioso som de Julia. Em 1999, um misterioso e assustador som foi captado pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, NOAA, em sigla em inglês, nos Estados Unidos, nas profundezas do Oceano Pacífico. O misterioso som, que não dura mais do que 15 segundos e recebeu o nome de Julia, se assemelha muito com o choro ou gemido de uma pessoa. É aquele tipo de sinal que brinca com a nossa imaginação se considerarmos que apenas 5% de todos os oceanos foram explorados pelo ser humano. Os pesquisadores da NOAA acreditam se tratar do som de um iceberg que está arranhando o fundo do mar, mas a imaginação humana ainda gosta de imaginar que se trata de algum leviatã ou criatura semelhante. Globster. Globster, um termo cunhado por Ivan T. Sanderson em 1962 para descrever uma carcaça disforme encontrada na Tasmânia de 1960. São massas grandes encalhadas em praias de difícil identificação. Existem registros de globsters encontrados centenas de anos atrás dos pescadores que os chamavam de monstros marinhos. Muitos defendem que os globsters nada mais são do que a carcaça de gigantescas baleias. O corpo das baleias é totalmente recoberto por colágeno, uma fibra tão forte quanto o aço. Nas baleias, sua pele feita de colágeno chega a ter 30 centímetros de espessura para sustentar a enorme pressão de água sobre os seus corpos, que vão até 3.000 metros abaixo do nível do mar. Quando a baleia morre, ela boia, e predadores uma hora vão conseguir romper os 30 centímetros de colágeno para comer as entranhas do mamífero. Com a força da gravidade, os ossos vão com o tempo escorrer por ela e sair do corpo. Assim fica flutuando nas águas o corpo da baleia sem entranhas e ossos, e as ondas do mar vão o castigando, assim como as rochas onde ele vai se chocando, fazendo parecer que ganhou pelos e apêndices. Quando esta carcaça encalha nas areias, ela vai ser muito semelhante a um globster. Outra hipótese é que sejam a carcaça do tubarão megalodonte, extinto oficialmente há 1,5 milhão de anos atrás.
Lembrando que os cientistas já encontraram peixes que eram para estar extintos, como o selacanto. Mar dos Sargassos. O Mar dos Sargassos está localizado no meio do Oceano Atlântico Norte, próximo ao Caribe. A região é considerada um santuário de animais como tartarugas marinhas, crustáceos e moluscos. O sargaço é um tipo de matéria-prima de onde se extrai o alginato, uma substância viscosa que é utilizada pela indústria como goma para adesivos, cosméticos e alimentos. O Mar dos Sargassos tem 5 milhões de quilômetros quadrados. A área é coberta por algas e apresenta uma peculiaridade: o mar não tem um litoral. O Mar dos Sargassos não tem costa, pois é cercado por 4 correntes oceânicas. Essas correntes causam o depósito de plantas e lixo na região. O acúmulo de algas e o isolamento provocado pelas correntes fazem com que o mar seja quente e calmo. Entretanto, o Mar dos Sargassos é cercado por águas geladas e fortes correntes. A falta de um litoral no Mar dos Sargassos já levou vários navios a ficarem à deriva na região. Uma lenda do século XIX afirmava que as algas do Mar dos Sargassos eram carnívoras e devoraram os marinheiros das embarcações que se perdiam na área. USS Scorpion. Ele saiu em fevereiro de 1968 da Virgínia, em direção ao mar Mediterrâneo, e voltou em maio do mesmo ano, com destroços e partes quebradas espalhadas no oceano. A Marinha foi até o local e constatou a morte de 99 homens a bordo. Anos mais tarde, em 2012, novas expedições foram feitas para tentar desvendar o mistério do paradeiro do navio, mas nada foi encontrado. Algumas teorias levantadas apontaram que o Scorpion poderia ter sido derrubado por um ataque soviético ou que disparou um torpedo durante algum procedimento de treinamento e o mesmo acabou virando para a embarcação. Até hoje não conseguiram desvendar o mistério da tragédia que matou várias pessoas no oceano. Buracos negros do oceano. Grandes redemoinhos de água que absorvem tudo o que passa em volta deles. Os vórtices oceânicos são matematicamente iguais aos buracos negros do universo, aos quais nada escapa, nem a luz. Eles são responsáveis por bolsões de águas quentes durante invernos europeus e águas frias na costa brasileira de tempos em tempos, pois carregam uma gota d'água gigante de uma área do Oceano Atlântico para uma outra parte dele. Vórtices são formados por pedaços de água que, por alguma razão desconhecida, se desprendem e saem girando independentemente pelo oceano, ignorando as correntes marítimas e tocando o terror por onde passam, sugando tudo o que flutua, exceto a própria água. Eles podem durar por até 2 anos, ainda que a maioria se dissipe em alguns meses. Cientistas do Instituto Federal de Tecnologia e da Universidade de Miami analisaram os vórtices oceânicos por satélite para tentar descobrir um padrão de comportamento e uma forma de prever por onde, quando e como eles passarão. Os estudiosos descobriram, então, que identificá-los é como tentar encontrar um buraco negro no espaço. É preciso seus limites geográficos. Os redemoinhos gigantes também funcionam como táxis aquáticos, porque dentro deles a água é bastante estável. Micro-organismos conseguem se proliferar bastante nesse ambiente e viajam de um lado para o outro no oceano, assim como óleo, lixo e mesmo a água com temperatura e concentrações de sais que podem diferir da água do lado de fora do vórtice. Ao identificar suas fronteiras, é possível acompanhá-los por satélite, tentar entender suas rotas e, quem sabe, prever com mais precisão o espalhamento de vazamentos de óleo no oceano. Onda gigante. Um fenômeno natural que acabou viralizando nas redes sociais foi registrado em San Antônio, Chile. O céu foi encoberto por uma espécie de onda gigante, o que causou espanto nos moradores da região. O acontecimento foi gravado pelos chilenos que compartilharam vídeos e imagens do ocorrido na internet. Contudo, segundo os especialistas, a tal onda nada mais era do que uma nuvem de rolo, uma nuvem densa que se forma na superfície do mar e se estende até o céu. Tubarão-cobra. Um raro representante de tubarão-cobra foi encontrado em 2015 nas águas do sudeste da Austrália por um grupo de pescadores. A informação foi confirmada por meios de comunicação locais e oceanários do país. O achado movimentou o meio científico que pesquisa estes animais, principalmente pela dificuldade de se encontrar tubarões desta espécie. O animal, que existe há mais de 80 milhões de anos, tem o corpo parecido com o de uma enguia. Além do aspecto pré-histórico, este tubarão tem cerca de 300 dentes distribuídos em 25 fileiras. Já foram encontrados fósseis desta espécie com mais de 80 milhões de anos.
Alguns apelidam este tubarão como fóssil vivo, por fósseis da espécie terem sido encontrados antes mesmo que representantes vivos da espécie fossem registrados. O exemplar de cerca de 2 metros de comprimento foi capturado perto dos lagos Entrance, no estado australiano de Vitória, e segundo Simon Bogue, da Associação da Indústria de Pesca com Rede do Sudeste, esta é a primeira vez que o animal é visto na região. Os cientistas da Organização de Pesquisa Científica e Industrial da Comunidade da Austrália, CSIRO, confirmaram que se trata de um tubarão-cobra, uma espécie conhecida pela comunidade científica, mas raramente avistado por pescadores. Geralmente, este animal é visto em profundezas de mais de 1.200 metros, embora o exemplar capturado estava a cerca de 700 metros. Um olho. Em 2011, pesquisadores mexicanos examinaram um filhote de tubarão com apenas um olho no centro da face, que foi apelidado de tubarão ciclope. O animal foi encontrado pelo pescador Henrique Lucero León no Golfo da Califórnia, que fica no México. Após examinarem minuciosamente o tubarão de 56 centímetros, os pesquisadores confirmaram que ele apresenta tal deformidade que também é encontrada em vários mamíferos. Tubarão-baleia. O pessoal do Ocean Collective Media da Austrália publicou uma impressionante foto em seu Facebook. Na imagem, é possível ver um gigantesco tubarão-baleia se aproximando de um barco cheio de turistas. A imagem foi capturada pelo fotógrafo Tom Cannon em março deste ano e fez o maior sucesso. Apesar de algumas pessoas acharem que é fake, o Ocean Collective jura que ela é legítima. Essa é a maior espécie de peixe do mundo, mas ao contrário de muitos tubarões, a baleia não oferece risco, sendo bastante manso e pode acreditar nisso. Ele se alimenta através de filtragem da água, absorvendo plânctons e pequenos peixes como sardinhas e anchovas neste processo. Um detalhe interessante é que o tubarão-baleia costuma viver em grandes profundidades, inclusive em lugares onde o corpo humano não suporta a pressão. Mesmo assim, em algumas regiões, como o Ningaloo Reef e o Exmouth, ambos na Austrália, eles podem ser vistos mais próximos da superfície, como é o caso deste fotogênico bichão. Na imagem, ele aparece com a sua enorme boca aberta, dando a impressão de que vai engolir o barco de turistas. Entre março e julho é a melhor época para avistar os tubarões-baleias na área, mas, pelo jeito, foram os humanos que chamaram a atenção deste curioso monstro dos mares. O tubarão-baleia pode chegar a até 12 metros e pesar mais de 13 toneladas. Ele tem uma cabeça achatada e uma boca que atinge 1,5 metro. Entretanto, seus olhos são bem pequenos. Será que é por isso que o da foto chegou tão perto para ver os turistas? É bastante comum encontrar empresas que inclusive organizam mergulhos junto com esses tubarões. A maior parte da população de tubarões-baleias está nos oceanos Índico e Pacífico, porém esta é uma espécie ameaçada de extinção. Tubarão gigante. Esse tubarão gigante foi encontrado nas Filipinas, no momento em que um grupo de pescadores capturou o animal e pensavam ter capturado uma baleia, mas acabaram sendo surpreendidos quando viram o animal. Depois de ser analisado por especialistas, o animal ficou conhecido como tubarão boca grande, algo que nunca antes havia sido avistado. Exposição. Um parque de vida selvagem abandonado fora de Melbourne, que foi fechado por volta de 2012, acabou deixando alguns fantasmas seriamente assustadores para trás. Escondido no terreno desértico entre as paredes de uma sala degradada repleta de lixo, está um grande tubarão branco gigante flutuando em um tanque de cor esverdeada. O animal de 4 metros flutua de forma parecida como quando em vida num tanque cheio de formol, uma substância química conhecida pelas suas propriedades conservantes e antibacterianas. Embora altamente comum e natural em plantas, animais e seres humanos, a exposição ao químico e aos seus vapores pode ser muito prejudicial. Uma placa perto do tanque informa: tubarão misterioso. O local é claramente conhecido por muitos e as imagens circulam na internet há anos. Um vídeo de 30 minutos de pessoas explorando o parque abandonado foi publicado no YouTube em novembro de 2019. O artista e fotógrafo Don Krapsky, de Melbourne, partiu para encontrar o santuário de vida selvagem abandonado depois que um amigo lhe contou sobre o local. O Santuário de Vida Selvagem teve suas atividades encerradas em 2012 pelo Departamento de Sustentabilidade e Meio Ambiente, em meio a preocupações com o bem-estar animal. Ataque. Em 2020, o surfista profissional Matt Wilson guiava sua prancha pelo mar da praia de Sharps, na Austrália.
quando escutou um barulho vindo da água. Mais tarde, descobriu que teria escapado do ataque de um enorme tubarão. Todo o acontecimento foi gravado pelo drone de um grupo salva-vidas, o Surf Life Saving. Nas imagens, que duram apenas alguns segundos, é possível perceber o grande tubarão branco de 1,5 m aproximando-se de Matt. Sem ter conhecimento da companhia, o surfista só descobriu o perigo em terra firme quando assistiu ao vídeo gravado pelo drone. Mais tarde, Matt contou que chegou a ser avisado sobre a presença do animal e, por isso, decidiu voltar à praia. Salva por baleia. Durante um mergulho no mar das Ilhas Cook, no Pacífico, a bióloga Nan Hauser encontrou com uma baleia jubarte estranhamente agitada. O enorme animal insistia em colocar a pesquisadora sob suas nadadeiras e durante cerca de 10 minutos permaneceu girando a água com Hauser. A princípio, a bióloga ficou assustada com o encontro e, mesmo percebendo que outra baleia semelhante batia as barbatanas perto dali, não imaginou que o perigo fosse outro: um tubarão-tigre que se aproximava. Um vídeo publicado pela BBC mostra o encontro. Nele, Hauser explica que as baleias jubartes são animais altruístas e que têm o costume de ajudar outras espécies em perigo. Apesar disso, ela acredita que pode ter sido o primeiro humano salvo por elas que se tem registro. Se não fosse pela amizade repentina com a baleia, a bióloga poderia se encontrar em um grande perigo. Os tubarões-tigres são uma das espécies mais agressivas de tubarão e chegam a medir até 6 metros de comprimento. Ele se encontra em terceiro lugar em número de ataques fatais aos humanos, superado apenas pelo tubarão branco e pelo tubarão cabeça chata. Preso nas rochas. Uma menina de 11 anos chamada Billy Rhea resgatou um tubarão droughtboard australiano que encalhou na praia de Kingston Beach, em Hobart, capital da Tasmânia, em 2020. O animal ficou preso entre rochas durante uma maré baixa e ela se arriscou em salvá-lo. O momento do resgate foi compartilhado em vídeo que mostra a criança corajosa pegando o bicho com as mãos. Em entrevista à ABC News, a mãe da menina, Abby Gilbert, relatou que foi a própria garota que avistou o peixe cartilaginoso e resolveu salvá-lo por conta própria. A menina colocou o tubarão de volta às águas enquanto a mãe dela olhava admirada. Nós o vimos nadar e ficamos com ele até que o perdemos de vista. Foi um momento lindo, recordou a responsável pela menina. Tubarão roubado. Uma história de pescador inusitada foi registrada na costa de Goodland, na Flórida, Estados Unidos. Um grupo de pesquisadores havia acabado de fisgar um tubarão de focinho negro de cerca de 1 metro de comprimento, quando uma garoupa gigante apareceu para roubar o peixe e engoli-lo de uma vez só. A situação inesperada foi registrada em vídeo e ganhou os noticiários internacionais. O registro já foi visualizado mais de 2,5 milhões de vezes. Em entrevista à agência de notícias Penn News, o capitão da embarcação John Brossard relatou que enquanto ele e os amigos tentavam retirar o tubarão da água, perceberam a aproximação de grandes sombras. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!